Olá, hoje nós vamos trabalhar um pouco do conceito de matrizes. Então eu pretendo nesse vídeo fazer uma apresentação do que são as matrizes, entender a sua ordem e alguns elementos de grafia especificamente. Bom, as matrizes, elas são, na verdade, organizações de números em tabelas. Elas são tabelas numéricas e elas nasceram especificamente no contexto de resolução de equações. E, bom, primeiro vamos apresentar elas aqui e aí a gente vê depois onde isso pode ser utilizado mais lá na frente. Para organizar essas tabelas, geralmente a gente utiliza uma anotação que envolve uma letra maiúscula e dois índices menores aqui embaixo, por exemplo, I por J, onde esse primeiro númerozinho, né, essa letra aqui, esse I, indica o número de linhas da matriz. E o J indica o número de colunas dessa matriz. Vou criar um exemplo aqui. Antes do exemplo, eu preciso dizer que essas matrizes elas podem ser representadas por dois símbolos gráficos. Um símbolo gráfico é esse aqui, o símbolo de parênteses, ou também um símbolo de colchetes. Agora sim, utilizando como exemplo a seguinte tabela, vejamos. A igual, a primeira linha contém os números 1, 3, 2, 4, a segunda linha contém os números 0, 2, 1 e 1. Essa matriz, ela pode ser escrita em relação aos seus elementos da seguinte forma. Essa matriz é uma matriz A do tipo, ela possui duas linhas, então vem o número 2 pequeno aqui, por quantas colunas? 1, 2, 3, 4. Duas linhas por 4 colunas. Tá? Então é um jeito de representar essa tabela. Indo por essa ideia, existe apenas dois grupos de matrizes, né, de forma bem específica. Um grupo de matrizes ocorre quando o número de linhas é diferente do número de colunas, e o outro grupo é quando o número de linhas é igual ao número de colunas. Tá? Quando o número de linhas é diferente do número de colunas, nós chamamos essas matrizes de matrizes retangular. E quando o número de linhas é igual ao número de colunas, nós chamamos essa matriz de matriz quadrada. Como exemplo de matriz quadrada, como exemplo de matriz retangular, nós temos a nossa matriz A aqui que eu acabei de fazer, né? Ela é uma matriz do tipo 1, 3, 2, 4, 0, 2, 1. Ela possui duas linhas e 4 colunas. Um exemplo de matriz quadrada seria a seguinte matriz, por exemplo, 1, 2, 3, 2, 2, 1, 0, 0, 2. É uma matriz quadrada porque o número de linhas, 3 linhas, iguais ao número de colunas, 3 colunas. A partir dessa pequena apresentação, a gente pode tirar outros tipos de matrizes que são pertinentes e geralmente vão ser recorrentes aí nos exercícios, nos vestibulares, nessas tarefas em matemática especificamente. Eu vou aqui listar algumas delas e vou colocar um exemplo de como que elas podem ser representadas. Nós temos, por exemplo, a matriz linha. É uma matriz composta apenas de uma linha. Então, por exemplo, essa matriz aqui, ó. É uma matriz que possui uma linha por 3 colunas. Temos também a matriz coluna, que ela é composta por apenas uma coluna. Nesse caso, nós temos a matriz que tem 3 linhas por uma coluna. Temos também a matriz nula, é aquela matriz onde todos os elementos são o número zero, são elementos nulos. As próximas classificações, elas são mais específicas às matrizes quadradas. Então, são elas. A matriz diagonal. A matriz diagonal é a matriz onde somente os elementos de uma das diagonais, então isso aqui, essa
região é uma diagonal da matriz, onde os elementos dessa matriz são numéricos e os outros elementos são todos nulos. Então, a matriz diagonal é aquela matriz que apresenta números, né? Apresenta elementos numéricos somente na diagonal, e os outros elementos são todos nulos. Temos a matriz triangular. A matriz triangular, a gente pode identificá-la da seguinte forma. A gente pega uma das suas diagonais, e a matriz triangular é aquela... Então, essa diagonal divide a matriz em duas partes, né? Uma parte superior, onde tem ali os números 3, 1 e 2, e uma parte inferior que tem 0, 0, 0. Quando acontecer, né, que nós tomemos aí a diagonal da matriz, e um desses lados for todos feitos com elemento nulo, nesse caso, isso aqui, ó, então nós dizemos que essa matriz é uma matriz triangular. A gente pode notar que a matriz diagonal também é uma matriz triangular, só que a peculiaridade é que essa espécie de triângulo nulo na matriz diagonal acontece dos dois lados, né? Então, na matriz triangular, essa espécie de triângulo nulo ele acontece de um lado só. E por último, nós temos a matriz identidade. Bom, com isso, nós temos então aqui apresentado o começo da discussão sobre matrizes, né? Só retomando, as matrizes são tabelas numéricas. Temos um jeito específico de denominar essas matrizes, essas tabelas, utilizando letra maiúscula e indicando os índices, que são o número de linha e número de colunas nessa ordem. Podemos representar essas matrizes com parênteses ou colchetes. Elas podem ser classificadas entre matrizes retangulares e matrizes quadradas. Dentre essas matrizes retangulares e quadradas, existem algumas específicas que trabalharemos aí ao longo do curso. Então, a matriz linha, que é uma matriz composta somente por uma linha. A matriz coluna, uma matriz feita com apenas uma coluna. A matriz nula, onde todos os elementos são nulos, né, são número zero. Matriz diagonal é aquela onde uma das diagonais são numéricas e os outros elementos são apenas números zeros. A matriz triangular, onde eu tenho ali uma espécie de um triângulo, né, na matriz triangular ali abaixo da diagonal, onde ela é composta por números zeros. E a matriz identidade, que é uma matriz diagonal com os elementos da diagonal iguais a zero. Ok. Vamos ver então como a gente pode denominar esses endereços, ou seja, como que eu posso identificar um elemento através da sua posição. Vou abrir uma outra página aqui. Eu vou tomar como exemplo uma matriz do tipo 4x2, uma matriz que possui 4 linhas e 2 colunas. E vou para cada um desses elementos. Bom, primeiro deixa eu descrever essa matriz. Tá aqui a matriz, 4 linhas e 2 colunas. E cada um desses elementos ocupa uma posição específica. Então, a gente pode representar essas posições da seguinte forma, como uma espécie de endereço. Então, o primeiro cara, ele é um elemento do tipo Azinho. Azinho não, né? Para ficar mais coerente, vamos chamar ele de Czinho. Então, é um Czinho, que ele ocupa a primeira linha da primeira coluna. O segundo, ali do lado, na frente dele, ele continua na primeira linha, mas ele está na segunda coluna. Aqui embaixo, eu tenho o elemento 2, né, que ele está na segunda linha, primeira coluna. O 4 está na segunda linha, segunda coluna. O número 5 está na terceira linha, primeira coluna. O 8 está na terceira linha, segunda coluna, e o menos 2 está na quarta linha, primeira coluna, e o menos 1 está na quarta linha, segunda coluna. Então, esses são os elementos apresentados ali na tabela, na matriz. Bom, isso dá para a gente verificar que existe uma espécie de localização de endereço desses elementos, né, que pode ser simplificado dessa forma. O elemento, que eu represento aqui com C minúsculo,
seu endereço IJ. E, como sempre, o primeiro que aparece é a linha e o segundo número é a coluna. Então, o primeiro número é a posição na linha, o I é a posição na linha, e o segundo número J é a posição na coluna do elemento. Bom, com posse dessas informações, é possível responder um tipo de questão que eu vou enunciar aqui. Então, eu vou inventar aqui um exercício da seguinte forma. Vejamos. Aqui, determinar a matriz, essa coisa aqui, né? A igual, abre parênteses, AIJ, fecha parênteses, 3 por 2, onde AIJ é igual a 3I menos J. Bom, vamos traduzir isso, né? Então, está pedindo para determinar uma matriz, e a matriz, ela tem o nome de A maiúsculo, e essa matriz é igual. Bom, o que eu olho aqui, entre parênteses, eu tenho A e J, então eu estou entendendo que dentro desses parênteses tem elementos, tá? Do tipo A e J, linhas e colunas. Só que essa matriz A, ela é da seguinte ordem, 3 por 2, ou seja, ela possui 3 linhas e 2 colunas, tá? Então, antes de começar a fazer, eu vou meio que entender o que é. Eu só sei, por enquanto, que é uma matriz que tem 3 linhas e 2 colunas. Vou representá-la de modo a escrever somente os elementos. Vamos ver. Então, está aqui representada a matriz A. Uma matriz A que possui 3 linhas e 2 colunas. E cada elemento dessa matriz eu coloquei com seu respectivo endereço. Então, a primeira é o A11, porque ela está na primeira linha e primeira coluna. O segundo elemento aqui do lado é o A12, que está na primeira linha, segunda coluna. Embaixo, o A21, que está na segunda linha, primeira coluna. O A22, segunda linha, segunda coluna. A31, terceira linha, primeira coluna. E o A32, terceira linha, segunda coluna. E agora eu vou tentar resolver a partir do que foi pedido, do que foi orientado bem aqui nesse grupo aqui. Ele diz que cada elemento AIJ é feito da seguinte forma, é 3 vezes o I menos o J. Então, para isso, eu vou fazer essa conta, vamos ver. O primeiro elemento é o A11, I igual a 1, J igual a 1. Então, ele diz aqui que a conta deve ser feita assim. O primeiro elemento, o A11, é 3 vezes 1 menos o J, que é 1. Na frente dele, A12 deve ser 3 vezes 1 menos o J, que é 2. Embaixo aqui do primeiro elemento, A21 deve ser 3 vezes 2 menos 1, que é o J. O próximo elemento, 3 vezes 2 menos 2. O outro elemento aqui vai ser embaixo 3 vezes 3 menos 1 e 3 vezes 3 menos 2. O que a gente precisa anotar é que, por exemplo, nesse primeiro caso aqui, ó, esse 1 é esse cara, esse 2 é esse aqui, esse 3 é esse. Vamos pegar uma outra cor aqui. Esse cara aqui, ó, esse 1 tá aqui, é o J, né? Aparece aqui e aqui também, e eu fiz isso para todos os números. Agora que eu vou fazer a conta e ver quanto que vai dar. Realizando as multiplicações eu tenho isso, né? Primeiro 3 menos 1, 3 menos 2, 6 menos 1, 6 menos 2, 9 menos 1, 9 menos 2, e isso vai dar a seguinte matriz. Então essa é a matriz A. A matriz A é a matriz onde a primeira linha é 2, 1, segunda linha 5, 4, terceira linha 8, 7. Então, é uma matriz de 3 linhas e 2 colunas. Essa seria a resposta desse exercício aí, ok? Bom, então com esse vídeo eu quis apresentar um pouco da discussão de matrizes, verificar como que eu consigo identificar essas matrizes, verificar alguns nomes delas e como que eu posso montar através de alguma lei de formação. No próximo vídeo eu pretendo tratar das propriedades entre as matrizes, ok? Muito obrigado e continue com a gente aí.